Vamos dar uma olhada um pouquinho sobre a lei de Gauss, pessoal. O cubo tem 1,40 m de aresta, então aqui ele já deu 1,40 m de aresta. Ele está orientado conforme a figura, e aí, nessa região existe um campo elétrico uniforme. Ele quer saber o fluxo elétrico através das faces, né? Então vamos analisar primeiro o que ele pede. Ele quer sempre através da face direita, né? Então a face direita é essa daqui, né? Já vou desenhar um vetor perpendicular, porque a gente sabe que o fluxo elétrico ele depende do campo elétrico e também depende desse vetor perpendicular à superfície que a gente chama de vetor dA. Ele pode ser para dentro ou para fora, né? Vou imaginar aqui que ele seja para fora, só por conveniência, né? Então vamos dar uma olhada na letra A. O meu campo elétrico na letra A vale 6I Newton por Coulomb, né? Então vamos fazer o produto escalar então com esse vetor. Esse vetor aqui a gente percebe que ele já está na direção J, né? Basta a gente observar aí que ele está paralelo ao eixo do Y, né? Como está aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu for calcular o fluxo elétrico, então o que a gente já pode perceber? Se o campo elétrico está na direção de I e o meu dA, conforme a gente pode observar na figura, né? Ele está na direção de J. O que você pode afirmar? Você pode afirmar já de cara que o produto escalar entre um vetor na direção I e um vetor na direção J vai dar como resultado zero, né? A gente tem que ficar sempre atento que aqui você tem um produto escalar. Então o fluxo elétrico nessa primeira região vai ser igual a zero, pois a gente tem que o produto escalar entre esses dois vetores será igual a zero. Agora o caso da letra B, onde o campo elétrico vale menos 2J. Chapéu, né? Vamos fazer a integral fechada então, de E escalar dA. E vamos agora então substituir aqui o campo elétrico constante, né? Menos 2J, produto escalar dA na direção J. Esse produto escalar então, lembrando que o produto escalar entre dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, então vai dar 1, né? Então a gente pode reescrever isso como menos 2dA. Essa constante pode sair da integral. A integral fechada de dA, então, é a própria área da superfície, né? Eu vou escrever como A. E quanto vale a área da superfície? A área da superfície, então, vale 1,4 ao quadrado. Então daí a gente já tira então que o fluxo elétrico ele vale menos 3,92 Newton Coulomb metro quadrado. Então agora eu só vou apagar aqui a letra A para a gente ganhar um espacinho. Então agora na letra C, o meu campo elétrico ele tem um componente na direção I, né? E tem um componente também na direção K. O que vai acontecer nesse caso? Ora, nesse caso, o que a gente pode observar é que a componente no eixo I, o produto escalar será igual a zero. A componente no eixo K, o produto escalar também será igual a zero. Então, novamente, nosso fluxo elétrico, como o produto escalar nos dois casos será igual a zero, nosso fluxo elétrico também será igual a zero. Perfeito. Então, entendido a B e a C, vamos a D. Quero saber, então, o fluxo total através do cubo nos três casos. Bom, percebam que o fluxo elétrico, pela lei de Gauss, ele vai informar você, ele vai trazer para você informações da carga envolvida, né? Quanto maior for o fluxo elétrico, maior a carga envolvida. Percebam o seguinte, né? Em todos os casos, né, no caso A, B e C, não existe carga dentro da superfície gaussiana, né? Dessa superfície imaginária que a gente criou desse cubo, né? Então, se a carga nos três casos é zero, se ele não está abraçando nenhuma carga, então a informação que a gente tem através do fluxo elétrico é que, independente da equação que se use, né, a carga envolvida, como ela é zero, a gente pode dizer então que o fluxo total será sempre igual a zero.
Por que o fluxo total será sempre igual a zero? Porque imagina que no caso A, né, que é onde a gente teve aliás, desculpa, imagina que o caso B, que é onde a gente teve um fluxo negativo, né? O que vai acontecer na outra face? Se você analisar a outra face, você vai perceber que o fluxo pela outra face vai ser um fluxo positivo e vai justamente ter a mesma intensidade do fluxo produzido na face direita. Então, no final das contas, se você somar os dois fluxos produzidos, você vai perceber que o fluxo total vai ser igual a zero, né? Eles vão se cancelar mutuamente. Então, aqui o que a gente tem que ficar atento é isso, né? Que a gente está interessado em calcular o fluxo total. Então, o fluxo total você deve fazer o fluxo de cada uma das superfícies. Então, observando a direção e o sentido dos vetores aqui, a gente já poderia perceber de cara que o fluxo da face direita vai cancelar o fluxo da face esquerda. E aí o fluxo total, como é o somatório dos fluxos, dará como resposta zero. Bacana?